Graça e paz, meus irmãos. Uma vez mais, o Senhor Todo-Poderoso permite que nós possamos estarmos reunidos como igreja para que juntos possamos estudarmos a sua palavra. E como sempre sabemos que para isso necessitamos da ajuda desse Deus tão maravilhoso. Portanto, clamamos a Ele, o Deus Criador de todas as coisas, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que nos guie, nos direcione, nos dê a compreensão da sua palavra e nos ajude nesta jornada. Tenha misericórdia de nós, que carecemos do seu perdão e da sua misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos direcione então em mais esta oportunidade. E que tudo seja para a sua glória. Em nome de Jesus é que nós solicitamos e pedimos isso. Já então estaremos fazendo a leitura do texto bíblico que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2, onde estaremos lendo do versículo número 39 até o 52, que nos diz que, cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente, iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram um caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e, não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O texto, meus irmãos, nos mostra que era comum em Jerusalém, por ocasião das festividades da Páscoa, principalmente para os judeus, com evidência, né? Na referida cidade de Jerusalém, havia grande multidão de pessoas e também o comércio secular inerente à ocasião também era intenso. As hospedarias estavam abarrotadas de pessoas, os movimentos contínuos nas ruas, nas vielas, também nas casas, que recebiam alguns familiares. Enfim, ocorria um grande fluxo de pessoas
nesta oportunidade. E é bom salientarmos que, embora Jesus fosse todos os anos para Jerusalém com seus pais, desde pequeno, nesse período da Páscoa, a Bíblia nos narra, no versículo 40, que Jesus estava crescendo como toda criança, que passa da fase da amamentação, onde o leite materno é um excelente alimento, e ainda que a criança podia desfrutar do calor do aconchego dos braços, quando estava no colo da sua mãe. Com certeza, esta criança exalava o perfume agradável, característico das criancinhas de colo. Depois, os primeiros passinhos. Por fim, quantas vezes a criança chorou? Pois o choro é uma forma de um pequenino manifestar a sua vontade, quando ainda não pode falar. Mas os seus primeiros passinhos, os seus olhos fixos em direção aos seus pais, a sua mão pequenina segurando a mão de um adulto, e o tempo transcorre tão depressa que agora, especificamente nesta ocasião, de acordo com o texto, Jesus estava com 12 anos. Vamos ler mais uma vez até este momento? Diz aqui no versículo 40, crescia um menino, a criancinha, Jesus, né? Começou a passar pelas fases que todas as crianças passam. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Mas aqui nós vamos salientar, meus irmãos, este momento em que o versículo 42 nos mostra que Jesus, aqui então, já estava completando, né? Havia completado 12 anos. 12 anos de idade. E isso tem uma significância, uma relevância muito grande para todo judeu e também para ele. Pois agora, com 12 anos de idade, era permitido adentrar no templo. Pois as mulheres, as crianças, não podiam entrar no templo. Mas agora Jesus podia, e o fez. Pois o menino estava com 12 anos. Isso lhe dava um passaporte para que ali pudesse adentrar de certa maneira. Então, Jesus passa pelo muro e agora caminha para o interior do templo, como fizeram muitos servos do Senhor. Quando Jesus entrou no templo, nessa oportunidade, pôde então ouvir o que os doutores ensinavam a respeito das coisas de Deus. E nós sabemos que Jesus é Deus. E embora ainda tão jovem, é uma ocasião muito importante para ele e também para todos nós. Porque nessa ocasião, ele tem então a condição, pelo fato de ter completado ou ter a idade de 12 anos, e como menino, poderia agora passar do muro e adentrar no templo nesta oportunidade. E transcorre a celebração da Páscoa, e o texto também nos mostra que seus pais, Maria, que embora fosse uma mãe muito cuidadosa, e que José, embora fosse um homem muito zeloso, mesmo não sendo o pai biológico de Jesus, mesmo assim, criou, né? E o amava como seu próprio filho.
nesta oportunidade, diz a palavra de Deus, que eles se perderam de Jesus, pois pensavam que Jesus estava em companhia de seus parentes e companheiros de viagem. E somente após um dia de jornada é que deram falta do menino. E então passaram a procurá-lo. Vamos ler o que nos narra o texto? Diz assim, do versículo 42, vamos ler do 42 em diante, diz assim: quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. 43. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar entre os companheiros de viagem, foram um caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Aqui nós observamos, e se formos assim verificarmos, que nesta ocasião Maria e José não perderam apenas a Jesus, mas haviam, de certa forma, perdido o sentido da Páscoa, pois no meio da grande festa, das alegrias provenientes desta, não se pode perder o essencial. E qual é o essencial? É o próprio Cristo. Imaginemos, os pais agora deram-se conta que o seu próprio filho, a quem amavam e cuidavam e educavam de maneira tão zelosa e cuidadosa, já não estava ali sob os seus cuidados, nem sob o seu zelo, e que eles haviam se perdido da criança, e que era necessário encontrá-lo novamente. E o sentido da Páscoa, nós compreendemos hoje, quando o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que declara: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Então aqui reconhecendo Cristo como a essência da Páscoa, aquele que foi morto pelos pecados da humanidade. E assim, meus irmãos, também nós temos que observarmos que não podemos jamais perder o significado das coisas, o que é essencial para todos nós, que é o próprio Cristo. Maria e José eram bons pais, cuidadosos, zelosos, obedientes a Deus, mas mesmo assim deixaram de ver o principal, que era Jesus, e se perderam dele. E isso também pode acontecer conosco, comigo e com você, que talvez pensemos que somos zelosos, cuidadosos, como pais, como filhos, como amigos, como irmãos, como pessoas, e achamos que tudo está ao nosso alcance, que podemos cuidar de tudo, da nossa família, da nossa esposa, dos maridos. Não é assim? Muitas vezes nós pensamos assim, que está tudo sob nosso cuidado, e que nos momentos da bonança, as coisas devem ser comemoradas, e porque já estão estabelecidas, sólidas. Mas se de repente, embora pensemos que estamos cuidando, nos falta o cuidado necessário para não perdermos aquilo que é essencial. Embora pensemos, meus irmãos, que somos zelosos, nos falta zelo para que não venhamos a perder o principal para todos nós, aquilo que devemos zelar, por aquilo que nós devemos cuidar. Muitas vezes estão se perdendo nessa vida. A palavra de Deus nos orienta a todo instante, nos dando direção. A palavra de Deus, nossa regra de fé e prática, e nos mostra o caminho a seguir, que é Jesus Cristo. E nós não podemos fugir deste caminho, nos afastarmos desta vereda, que é a única que conduz
a salvação e nos propicia o essencial para todos nós, que é o fato de estarmos na presença e na vontade do Senhor. A palavra de Deus nos fala que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. É o Senhor que pode fazer todas as coisas, não somos nós. É o Senhor que cuida de todas as coisas, não somos nós. Nós temos nossa parte, nossas obrigações, mas se nós não tivermos sob a submissão de Deus, ou a submissão a Deus, o que será de nós, meus irmãos? Nós vemos que, nesse contexto, Maria e José eram excelentes pais, muito cuidadosos, zelosos, obedientes a Deus, mas que, por ocasião dessa festa, vieram a perder a criança, ou se perder da criança. E que isso pode acontecer conosco. De que adianta aqueles pais terem participado da festa e terem se alegrado nela, vez que agora, há 3 dias, estavam perdidos da criança, distantes dela, e a procuravam por todas as partes, e não acharam, a não ser após terem transcorridos 3 dias. Vamos à leitura do texto, que nos diz, o versículo 43, a seguir. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram um caminho de 1 dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. Desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Maria e José estavam à procura da criança. Durante 3 dias aflitos, procuraram a Jesus, até que, ao final do 3º dia, encontraram Jesus no templo, junto aos doutores, fazendo aquilo que lhe era característico, que lhe era comum. As coisas do seu Pai Celestial. Meus irmãos, nós não podemos jamais perder a essência e o significado de que as coisas desta terra são transitórias e que desvanecem e perecem, mas as coisas do Senhor não. Principalmente a sua palavra, que permanece para todo sempre. Não podemos perder a essência das nossas vidas, que é o Senhor Jesus. Aquela criancinha que cresceu e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria
e que a graça de Deus estava sobre ele. Aquele que João Batista apontou e lhe disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós sabemos o que é Jesus para nós. É o nosso Deus, é a nossa salvação. Meus irmãos, posteriormente, Maria diz ali a palavra do Senhor que guardou essas coisas todas no seu coração. E muito brevemente, ela pôde testemunhar com seus olhos as multidões seguindo a Jesus, buscando paz, esperança e consolo que existem somente nas suas palavras. Jesus é aquele que cessa a tempestade e a fúria do mar. É aquele que pode curar as enfermidades. Jesus é aquele que a palavra de Deus nos diz, a tão esperada promessa. É o Deus do céu entre nós. É o libertador. É o meu e o seu Salvador, o Cordeiro de Deus. Por fim, vamos ler o contido no livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 12, que nos diz: proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Esse é o nosso Deus, o caminho, a verdade e a vida. Jesus, que vive e reina para todo sempre. E neste nome é que nós agradecemos ao Senhor, pedindo que continue nos edificando na sua palavra, nos fortalecendo a cada dia, a cada momento, para que nunca nós venhamos a perder a essência, o principal da nossa existência, da nossa vida, que é o próprio Jesus Cristo. E é nesse nome que nós agradecemos ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e nos pedimos na graça e na paz do Eterno. Amém e graças a Deus.